Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo na Alta Idade Média, tá? Ali pelos séculos 12 e 13. Isso aí, uma época, nossa, de muita ambição para a Igreja Cristã Ocidental, né? Principalmente para o papado. Exato. Eles tinham essa ideia de moldar a sociedade aqui na Terra, assim, a imagem do céu. A nossa base para essa conversa é o capítulo 19 do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Que aqui no Brasil saiu com aquele título Misticamente Elevado, o Papado e o Cruzado. Um título bem sugestivo, né? Muito. E a nossa missão aqui é tentar entender como a igreja, sabe, mirando lá no alto, nos céus, conseguiu um poder temporal aqui embaixo, um poder enorme, sem precedentes. Mas também como ela encontrou seus limites, né? Não foi só sucesso. Não mesmo. E para ajudar a visualizar, a gente pode usar a imagem daquelas catedrais góticas imponentes, sabe? Tipo Notre Dame de Paris, que foi construída bem nessa época, entre 1163 e 1235, mais ou menos. É uma ótima metáfora. Elas apontavam para o céu, buscando essa elevação. Assim como o papado buscava, né? A própria Notre Dame, imagina, era um lugar onde, sei lá, estudantes podiam estar discutindo tanto uma vitória dos cruzados na Terra Santa, quanto alguma questão teológica super complexa. Reflete bem o espírito da época. Totalmente. E essa palavra elevação é central. Você vê na arquitetura gótica que simplesmente explodiu na Europa. Foram centenas de igrejas construídas nesse estilo. Tem até a citação do abade Suger, né? Restaurando a igreja de São Denis, ele descreveu que se sentia misticamente elevado. É isso. Essa mesma aspiração marcou o papado e todos os esforços para criar essa sociedade cristã ideal na Terra. Bom, vamos começar a desembrolhar isso. Como foi que o papado se tornou, assim, a instituição mais poderosa da Europa nesses séculos? É curioso, né? Porque o Sacro Império Romano estava meio que perdendo força. Pois é um ponto interessante. Foi um processo construído em cima de reformas anteriores, como as do Papa Gregório VII, lá no século XI. O papado evoluiu, sabe, para uma monarquia quase universal e cada vez mais centralizada. E como funcionava essa centralização na prática? Olha, pensa assim. Todos os bispos tinham que prestar um juramento de fidelidade direto ao Papa. Nenhuma ordem religiosa nova podia ser fundada sem a permissão dele. Nossa, e a corte papal lá em Roma virou, tipo, a última instância. Recebia apelos de toda a cristandade. E ainda tinha os legados papais, que eram os representantes do Papa, garantindo que as ordens fossem cumpridas em cada país. Era uma estrutura de poder bem amarrada, sabe? Uma rede de controle mesmo. E aí entra a figura do Papa Inocêncio III, né? Que governou ali de 1198 a 1216. Ele parece que personificou esse poder todo. Exatamente. E uma coisa interessante sobre ele. Diferente de papas reformadores anteriores, que geralmente vinham de mosteiros, eram monges, ele não era monge. Não. Inocêncio era um advogado canônico, um especialista em direito da igreja, em governo eclesiástico. Isso deu uma abordagem diferente para ele, mais pragmática, talvez. Faz sentido. Um jurista no comando. E ele tinha uma visão altíssima do próprio cargo. Pelo que o texto diz, altíssimo é pouco. Ele chegou a dizer: o sucessor de Pedro é o vigário de Cristo e está abaixo de Deus, mas acima do homem. A todos julgará e por ninguém será julgado. Quase uma declaração de poder absoluto, né? Quase. Eu diria que é bem direta. É verdade. E ele usou aquela analogia famosa do sol e da lua, né? O papado seria o sol, a fonte de luz, e os reis seriam a lua, que só reflete a luz do sol. Para deixar bem claro quem mandava. Exato. E a base desse poder todo, na prática, vinha das penalidades espirituais. Numa época em que a crença no céu, no inferno e no papel da igreja para a salvação era quase universal. Isso tinha um peso gigantesco, imenso. As armas principais eram duas: a excomunhão e o interdito. E aí a gente vê claramente como o poder espiritual foi manejado para exercer influência política, temporal mesmo.
Nossa Senhora! E que armas! Né? A excomunhão. Era terrível, né? A pessoa era declarada separada da igreja. Isso significava ficar sem a graça divina, que todo mundo acreditava ser essencial para ir para o céu. Imagina o desespero. E não era só isso. Se a pessoa entrasse numa missa, ou ela era expulsa na hora, ou a missa simplesmente parava. Acabou. Não podia ser juiz, jurado, testemunha, nem ter função legal nenhuma. Era uma morte social, praticamente. Total. E ao morrer, nada de sepultamento cristão. Numa sociedade tão religiosa, ser excomungado era devastador. Pois é. E o interdito era ainda mais drástico, porque era aplicado a nações inteiras, não só indivíduos. Como assim? O que acontecia? Suspendia todo o culto público, as igrejas fechavam as portas, os sinos não tocavam, negava quase todos os sacramentos, só batismo e extrema unção eram permitidos nas terras dos governantes que desobedeciam o Papa. Caramba! Imagina o impacto psicológico disso na população. Aquela sensação de abandono divino pairando no ar. Exato. E o texto diz que Inocêncio III usou ou ameaçou usar o interdito 85 vezes. 85? Isso mostra o quanto ele confiava nessa arma, né? E a frequência dos conflitos também. Com certeza. Mostra o poder que ele sentia que tinha. E pelo visto funcionava. O livro dá uns exemplos bem marcantes. Sim, ele teve bastante sucesso com essas táticas. Tipo na Inglaterra, né? O rei João entrou em conflito com Inocêncio por causa da escolha do arcebispo da Cantuária. Isso. E qual foi o resultado? Inglaterra ficou sob interdito e o rei foi excomungado. No fim, pressionado por todo lado, o João teve que ceder. Virou vassalo do Papa e ainda teve que pagar tributo anual a Roma. Um exemplo clássico do poder papal sobre um monarca. E na França também. Inocêncio forçou o rei Filipe Augusto a aceitar de volta a rainha Ingeborg, de quem ele tinha se divorciado e não queria de jeito nenhum. Mostrando a força da igreja até em assuntos que hoje a gente consideraria privados da realeza, como o casamento. Pois é. E no Sacro Império Romano, a atual Alemanha, ele se meteu numa guerra civil pela sucessão imperial. Interveio diretamente. Garantiu a eleição do seu protegido Frederico II. Quer dizer, o Papa agindo quase como um árbitro da política europeia. Exatamente. Esse auge da influência papal, não só na política, mas também na cultura, se manifestou de forma muito clara em dois grandes movimentos da época, as Cruzadas e a Escolástica. Interessante essa conexão. Sim, porque com as Cruzadas, o papado meio que reivindicava o poder de dirigir o curso da história, mobilizando a Europa para uma guerra santa, e com a Escolástica, que era o pensamento filosófico e teológico da época, buscava guiar as mentes, as almas. Uma tentativa de domínio em todas as frentes, então. É uma forma de ver, uma tentativa de domínio universal, quase teocrático. E essa influência toda, claro, não ficou só dentro da Europa, transbordou. E aí que entram as Cruzadas, talvez o projeto externo mais ambicioso do papado nesse período. As Cruzadas, um tema complexo, né? Elas refletem bem essa nova dinâmica do cristianismo ocidental que a gente está falando. Sem dúvida. O contexto geral é o confronto com o Islã, claro. A religião que surgiu com Maomé lá no século VII e se expandiu muito rápido. O texto até menciona brevemente Maomé, o Corão, a divisão entre sunitas e xiitas. Mas o objetivo declarado das Cruzadas era bem específico, né? Sim, o objetivo principal, pelo menos o que era anunciado, era retomar a Terra Santa, especialmente Jerusalém, que estava sob domínio muçulmano há séculos. Mas por que ir para a cruzada? O que motivava as pessoas? Só a fé? Olha, é crucial entender que as motivações eram bem misturadas. Tinha fervor religioso, sim, um desejo genuíno de libertar os lugares sagrados do cristianismo, isso existia. Mas não era só isso. Não mesmo. Tinha busca por aventura, a chance de ganhar terras, riquezas, status social e, claro, os benefícios espirituais que a igreja prometia, como o perdão dos pecados. Era um pacote complexo. E tinha também o contexto histórico maior, né? O livro menciona que foi uma reação à expansão militar islâmica. Sim, não podemos esquecer disso. No século VIII, por exemplo,
quase metade dos cristãos do mundo vivia sob domínio muçulmano. Então, as cruzadas também foram vistas como uma forma de defender territórios cristãos e talvez reverter algumas dessas conquistas passadas. Era defesa e contra-ataque, na visão deles. E qual foi a gota d'água para começar a primeira cruzada? Foi no finalzinho do século XI. Começaram a surgir relatos, talvez exagerados, talvez não, de perseguições a peregrinos cristãos na Terra Santa. Isso se intensificou depois que os turcos seljúcidas, que eram recém-convertidos ao Islã e vistos como mais agressivos, tomaram Jerusalém. Ah, os seljúcidas. Isso. Eles também avançaram pela Ásia Menor, ameaçando diretamente o Império Bizantino. A derrota dos bizantinos na Batalha de Manzikert, em 1071, foi um choque enorme. E aí o imperador bizantino pediu ajuda. Exatamente. O imperador Aleixo I pediu ajuda militar ao Ocidente. E esses rumores de maus tratos a peregrinos começaram a circular com força pela Europa, criando um clima de comoção e indignação. O cenário estava montado, então. Perfeitamente. Aí, em 1095, no Concílio de Clermont, na França, o Papa Urbano II fez um discurso que mudou a história. O famoso discurso de Clermont. Esse mesmo. Ele convocou os cristãos a tomar a cruz, a se tornarem cruzados e irem lutar no Oriente. Prometeu recompensas espirituais, claro, mas foi além. Como assim? Ele tocou em pontos bem terrenos também. Disse que a terra deles, na Europa, era estreita demais para tanta gente, sabe? Sugerindo a Terra Santa como uma oportunidade, uma válvula de escape. E usou palavras fortes. Mandou arrancar aquela terra da raça ímpia. Nossa, pesado. Muito. E a reação da multidão, segundo os relatos da época, foi instantânea. Aquele grito famoso: Deus volte, Deus o quer. Que virou o grito de guerra das cruzadas. Hoje em dia, com a nossa sensibilidade, é fácil olhar para trás e ver só o fanatismo, a violência. Mas, como o próprio livro sugere, a gente precisa tentar entender a mentalidade da época, né? É fundamental tentar, por mais difícil que seja. A própria palavra cruzada vem de tomar a cruz. Os caras costuravam uma cruz na roupa como um sinal do compromisso deles. Seguindo o exemplo de Cristo, na visão deles. Exato. Havia uma reverência muito profunda pela terra onde Cristo viveu e morreu. Era algo muito forte, muito presente na cabeça das pessoas. Até Shakespeare, séculos depois, ainda ecoava esse sentimento, falando em lutar naqueles campos sacros. Mas aí tem um ponto que o texto levanta que é crucial, a ideia da Guerra Santa. Sim, esse é um ponto teológico e prático muito importante. Urbano II e os papas seguintes definiram as cruzadas como um tipo novo de guerra, a Guerra Santa. Qual a diferença para a guerra justa que já existia na teoria? Tinha que ser conduzida pelo Estado, não pela Igreja, por uma causa justa, tipo defender a vida, a propriedade, e, idealmente, com respeito aos não combatentes. E a Guerra Santa? Na Guerra Santa das Cruzadas, a convocação partia diretamente da Igreja, do Papa. O objetivo principal era libertar ou conquistar terras consideradas sagradas dos infiéis. E essa noção de causa sagrada acabou sendo usada para justificar, muitas atrocidades. É aí que a coisa complica muito. Exatamente. O texto menciona ataques terríveis a comunidades judaicas na Europa logo no caminho da Primeira Cruzada, saques de cidades, massacres de populações muçulmanas inteiras. Há relatos chocantes de crueldade na tomada de Jerusalém, por exemplo. Essa mudança teológica para a Guerra Santa teve consequências bem sangrentas no mundo real. E você mencionou os benefícios espirituais, as indulgências entram aí, né? Entram com força total. A Igreja já tinha a prática da penitência, né? Pelos pecados que a pessoa confessava. O Papa Urbano II inovou ao oferecer a remissão total da pena temporal, que é o castigo que a pessoa teria que cumprir aqui na Terra ou no purgatório, para quem fosse, a primeira cruzada, por pura devoção. Era a indulgência plenária. Perdão total das penas. Isso é um incentivo e tanto. Imagina! E logo depois essa prática se expandiu,
começaram a conceder benefícios parecidos para quem não podia ir lutar, mas contribuía financeiramente para a cruzada. Ah, aí começou a comercialização da coisa, né? Exatamente. Abriu a porta para usar indulgências para levantar dinheiro para todo tipo de projeto da igreja, não só cruzadas. E isso, séculos depois, virou um dos estopins da reforma protestante com Lutero. Mas começou ali, nesse contexto. Entendi. Bom, foram várias cruzadas, né? O texto fala em 7 principais, entre o fim do século XI e o fim do XIII. Isso, fora outras menores, expedições locais. Vamos destacar algumas. A primeira cruzada, 1096-1099. Essa foi a que deu mais certo militarmente, né? Sim, foi a mais bem-sucedida em termos de conquista. Liderada por nobres, não por reis, eles conseguiram o impensável, tomar Jerusalém em 1099. Mas a que custo? O livro descreve a tomada de Jerusalém como extremamente violenta. Violência extrema. Tem aquele relato famoso citado no livro de que os homens cavalgavam com sangue até os joelhos e as rédeas dos cavalos. É uma imagem brutal. Brutal. Mas foi essa cruzada que estabeleceu o Reino Latino de Jerusalém e outros estados cruzados no Oriente. Um sucesso inicial, mas manchada de sangue desde o começo. Sem dúvida. Depois teve a Segunda Cruzada, que foi um fracasso total. E aí chegamos na terceira, 1189-1192. Essa é a famosa pelos líderes, né? A Cruzada dos Reis. Frederico Barbarossa da Alemanha. Que morreu afogado no caminho, coitado. É verdade. Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e Filipe Augusto da França. Isso. Essa foi motivada pela reconquista de Jerusalém pelo sultão Saladino em 1187. Um líder muçulmano que é retratado no texto como vigoroso, mas também paciente e cavalheiresco. O Saladino é uma figura fascinante. E no fim, a cruzada ficou meio que um duelo entre o Ricardo e o Saladino, né? O Filipe Augusto voltou para a França. Exato. Não conseguiram retomar Jerusalém, mas fizeram uma trégua. O acordo permitia que peregrinos cristãos desarmados visitassem a cidade. Foi um resultado meio pragmático. Menos pior, talvez. Mas aí vem a Quarta Cruzada, de 1202 a 1204. Essa é complicada. Escreve como a maior prova da degradação do ideal cruzado. Foi convocada pelo Papa Inocêncio III, aquele do auge do poder papal. Mas deu tudo errado, né? Completamente errado. Os cavaleiros, principalmente franceses, contrataram os venezianos para fazer o transporte marítimo, mas não tinham dinheiro para pagar. E aí? Aí os venezianos, que tinham seus próprios interesses comerciais e políticos, convenceram os cruzados a desviar a rota. Primeiro, atacaram Zara, uma cidade cristã na costa da Dalmácia, que era rival comercial de Veneza. Atacaram uma cidade cristã. Uma cruzada atacando cristãos. Exato, já começou torto. E depois, envolvidos em disputas dinásticas bizantinas e novamente incentivados pelos venezianos, eles foram parar em Constantinopla. a capital do Império Bizantino, outra cidade cristã, mundo na época. E em 1204, eles tomaram e saquearam Constantinopla de forma brutal. Estabeleceram um Império Latino lá, que durou algumas décadas, e esqueceram completamente da Terra Santa. Que desastre. O Papa Inocêncio deve ter ficado furioso. Ele ficou furioso, sim, chegou a escrever condenando o saque, nada de sagrado poupastes, mas no fim, pragmaticamente, acabou aceitando a situação política criada ali. Que ironia, né? Uma cruzada convocada por ele termina assim. E o impacto disso nas relações entre o Ocidente e o Oriente. Péssimo. Aprofundou ainda mais o cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega e enfraqueceu demais o Império Bizantino, que nunca se recuperou totalmente, facilitando futuras conquistas otomanas. Foi um tiro no pé gigantesco. Exatamente. As cruzadas seguintes, da quinta até a sétima, que envolveu até São Luís IX da França, basicamente não conseguiram reverter a situação na Terra Santa. Foram expedições caras, sofridas, com resultados militares muito limitados ou desastrosos. E quando acabou essa era das grandes cruzadas? O marco final, geralmente considerado, é 1291, com a queda de Acre. Era o último reduto cristão importante na costa da Palestina.
Foi conquistado pelos mamelucos do Egito, que eram a potência muçulmana dominante na região naquela época. Então, o sonho de controlar a Terra Santa militarmente acabou ali. Acabou ali. Depois de quase 200 anos de idas e vindas, fracassos e algumas vitórias temporárias. Então, fazendo um balanço, qual foi o resultado final de tudo isso? O livro parece bem cético, né? Bem cético. Se a gente olhar para os objetivos declarados lá no início, conquistar e manter a Terra Santa, conter o avanço do Islã no Oriente Médio, talvez até curar o cisma entre as igrejas ocidental e oriental, Falhou em tudo? o livro argumenta que sim, foi um fracasso completo nesses objetivos. A Terra Santa foi perdida de vez. O Islã continuou sua expansão em outras áreas, eventualmente chegando até a Europa Oriental. E a relação com a Igreja Oriental, como vimos na Quarta Cruzada, ficou ainda pior. Mas teve algum resultado que durou? Alguma consequência além do fracasso? Teve, sim. Uma consequência importante foi a criação e consolidação daquelas ordens militares, que eram meio monges, meio soldados. Os templários, os hospitalários, os cavaleiros teutônicos. Ah, sim. Ficaram superpoderosos, né? Muito poderosos e ricos. Eles surgiram para proteger peregrinos e lutar contra os muçulmanos e se tornaram instituições internacionais com muita influência por séculos. E para o papado, qual foi o saldo? Aqui tem uma ironia, né? Apesar do fracasso militar das cruzadas no longo prazo, elas acabaram reforçando o prestígio do papado, pelo menos na época. Como assim? Foram os papas que lançaram as cruzadas, que inspiraram as expedições, que se apresentaram como líderes de uma cristandade unida, pelo menos na teoria, contra um inimigo comum. A Guerra Santa, mesmo falhando no campo de batalha, acabou por fortalecer a imagem do Papa como um líder universal na Europa Ocidental. Entendi, mas voltando àquela nossa imagem da Catedral Gótica. O livro usa essa analogia de forma crítica no final, né? Usa sim. Diz que, assim como os arquitetos góticos às vezes tentavam construir torres tão altas que elas acabavam desabando por excesso de ambição, os papas dessa época também tentaram algo grandioso demais, talvez, impossível de sustentar. Que seria controlar a Terra Santa. Controlar a Terra Santa e talvez até impor essa visão de uma sociedade cristã unificada sob seu comando. O texto argumenta que a Europa Ocidental, na verdade, não precisava da Terra Santa para sobreviver economicamente ou politicamente. E mais importante, não tinha nem o poder militar contínuo, nem o interesse duradouro para manter aquele controle à força para sempre. Enquanto a Europa mudava, com cidades crescendo, comércio florescendo. Exato. Novos interesses surgindo, mas os papas, segundo o livro, permaneceram meio que fixados nesse ideal de controlar a Terra Santa, um ideal que talvez já estivesse ficando anacrônico, fora de sintonia com as novas realidades da Europa. E a conclusão do autor é bem dura, né? Uma crítica quase teológica. É uma crítica forte, sim. Ele diz que os papas da época falharam em reconhecer duas verdades que ele considera essenciais para o cristianismo. Primeiro, que as satisfações mais profundas da fé não dependem de possuir lugares físicos, por mais sagrados que eles sejam. A fé não está presa a um território. E a segunda? A segunda, e talvez a mais contundente, que a espada, a violência, a guerra, nunca é um método divino para expandir a Igreja de Cristo ou para converter corações. Essa mistura, essa confusão entre os fins espirituais e os meios terrenos, militares, políticos, segundo o autor, comprometeu religiosamente toda aquela estrutura de poder que o papado tinha construído com tanta ambição. É uma reflexão profunda sobre as consequências de misturar o sagrado e o profano, o poder espiritual e o poder temporal. Exatamente. As consequências a longo prazo dessa mistura foram complexas e, em muitos aspectos, negativas, segundo essa análise. Bom, recapitulando então nossa conversa de hoje. A gente deu um mergulho na Alta Idade Média, nesse período de ambição gigantesca da Igreja Ocidental, usamos a imagem das catedrais góticas e vimos o poder papal chegando ao seu auge com Inocêncio III. E vimos como essa ambição toda transbordou nas cruzadas, né? Uma empreitada complexa, cheia de fé sim, mas também de interesses bem mundanos, muita violência, e que, no fim das contas, fracassou nos seus objetivos principais. Deixando um legado bem ambíguo, cheio de perguntas que ecoam até hoje, né? Com certeza.
E para a gente continuar pensando sobre isso, talvez fique uma questão que vai além da Idade Média, mas que essa história toda suscita. Qual seria? Considerando essa tensão enorme que a gente viu entre um ideal espiritual, um objetivo considerado nobre e as ações terrenas, às vezes brutais, usadas para alcançá-lo, como nas cruzadas ou no exercício do poder papal, como será que as instituições de hoje, sejam elas religiosas ou seculares, lidam com essa mesma tentação? A tentação de usar meios, digamos, questionáveis para alcançar fins que elas julgam importantes ou até sagrados. Exatamente. Onde fica o limite? Como evitar que os meios acabem corrompendo os fins? É algo para a gente pensar, né? A história, nesse sentido, oferece lições bem sóbrias. Com certeza. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa exploração